Vamos lá, mais um desses vídeos conceituais, vamos chamar assim. Primeiro, como você pode perceber, quando eu resolvo fazer esses vídeos, eu não tenho muita preocupação ainda, vou ter em algum momento, na estética ao redor, no enquadramento, mas é porque justamente eu estou nessa fase inicial de fazer coisas, colocar para fora ideias que estão na minha cabeça ainda não muito claras de como expressar. Então eu peço desculpas no primeiro momento de não ter esse cuidado que eu deveria ter e eu espero ter mais adiante, mas eu estou nesse exercício, nesse momento, colocando talvez as ideias mais fortes que estão claramente aparecendo nos meus estudos, nos levantamentos que eu tenho feito e que eu não dou conta de simplesmente deixar anotado, eu preciso aqui de fato compartilhar com você. Então, provavelmente, inclusive, as ideias que eu estou colocando aqui para você que está me assistindo, você deve estar me assistindo já no momento futuro, com certeza no momento futuro, mas que já deve estar mais elaborado em algum outro vídeo. Mas fica aqui o registro de quando essas ideias pipocaram, vieram e me confundiram a tal ponto de eu querer dizer aqui para elas, para você. O assunto já sabemos, a liberdade. Meu nome é Marcelo Sherpa, também acho que você já sabe. E um elemento que me gera muita confusão de tentar explicar para as pessoas sobre liberdade é que uma resposta pronta que vem rápido assim o que é liberdade para você? E a pessoa diz liberdade vai até como é que se fala? Tem a frase liberdade vai até a minha liberdade vai até a liberdade do outro. E eu acho interessantíssimo que para muita gente a primeira coisa que vem na cabeça quando se pensa em liberdade é isso, porque essa ideia ela é uma não liberdade. E é interessante, né? Como o próprio conceito de. A ideia de liberdade já vem atrelada, vinculada a uma ideia de não liberdade. E eu, enfim, quero trocar ideia com você sobre isso aqui para, primeiro, não estou dizendo que a liberdade significa atropelar a liberdade do outro, né? Jamais tem a ver com isso. Mas num conceito mais amplo e a gente acreditando concretamente no ser humano, a princípio, todo mundo se dando bem, e volto a dizer, a princípio, não existiria essa necessidade de um limite de liberdade, né? Que ela termina quando começa a liberdade do outro. Na verdade, não existiriam limites. Né? Um cavalo selvagem, não precisa falar com outro cavalo selvagem que a minha liberdade termina quando o seu começa, nada disso. Eles estão lá, correndo, livres, comendo, pastando. Às vezes se estranham, dão umas bicadas um no outro, mas não existe a necessidade de definição de limites. O que um cavalo selvagem é, justamente é um cavalo que não está dentro dos limites de uma baia, de um lugar onde ele está sendo tratado por alguém. Essa é a grande virtude de um cavalo selvagem quando você consegue enxergar um, que é cada vez mais raro. E eu tive o privilégio de ver alguns muito tempo atrás. Mas isso é outro assunto, esse é outro vídeo. O que sim eu acho importante a gente entender sobre liberdade é que o conceito de imaginar que liberdade tem a ver, que vai até um limite do outro, é uma coisa que foi surgindo na história, principalmente na época é, do iluminismo, e eu não vou aqui entrar em detalhes porque eu não sou bom de contar boas histórias sobre a história, né? Eu não sou bom de guardar nomes, enfim, mas lembra aquela época lá, 1700, 1800, onde existia aquela vida mais enciclopédica, que foi importante, porque existiam muitos séculos anteriormente onde a vida estava muito vinculada ao espiritual, à religião, nas grandes. Qualquer verdade não podia ser dita porque podia ser punida, enfim, todo aquele momento, né? Onde surgiram as ideias que vivemos hoje, a ideia da ciência, né? A ciência surgiu lá. Então, muito bom, evidentemente, que tenha surgido isso. A gente tem uma vida mais equilibrada entre o espiritual e a ciência, isso é bacana. Alguns tendendo mais para um lado, outros tendendo mais para o outro. Mas o que sim eu acho que gera uma complicação, inclusive naquele período, é que ganhou a tese de que o ser humano ele é egoísta por natureza. E eu mesmo, e acho que qualquer um de nós, se a gente vai a fundo nisso, a gente acredita nisso. A gente tende mais a desconfiar do outro do que ser favorável ao outro, acreditar no outro. E provavelmente por isso que também os intelectuais da época definiram esse raciocínio achando que, bom, a gente desconfia. Agora, a questão que eu quero provocar você, e não estou trazendo nenhuma grande descoberta, tá? Aliás, eu sou muito ruim de descobertas nesse sentido, mas eu sou muito bom leitor de coisas gente que descobre coisas interessantes. Uma coisa interessante que se descobriu é o seguinte:
Se tudo está pautado por essa dinâmica do egoísmo do ser humano, é evidente que a gente tem que definir limites, antes mesmo de definir liberdade. Porque senão alguém pode me atacar, algum ser humano pode querer me matar, pode querer me fazer mal, pode querer me roubar. Então eu, primeiro, acredito que todo mundo pode fazer mal a mim e, portanto, então, a partir daí eu mesmo crio a minha cerca. E olha que interessante, quando eu crio a minha cerca, como é que eu vou discutir liberdade? Bom, liberdade é até o limite da minha cerca, que depois já é a cerca do outro, né? Então, é curioso como a gente construiu o raciocínio de não liberdade a partir de uma desconfiança do outro. Romanticamente, a gente pode imaginar aquelas cenas, né, das tribos, os indígenas, como eles vivem juntos, né, de uma forma realmente natural, saudável. E eu acho bacana mesmo, nem a minha intenção não é promover ou provocar que a gente volte àquilo, que tem suas vantagens e desvantagens, mas é entender que de fato o que existia o que existe de interessante nesses povos e que nos surpreende é que lá não existe a clareza desses nossos limites, ou os limites deles, né? Eles não têm as cerquinhas lá que defendem. Né? As ocas são, por exemplo, lugares onde moram vários deles juntos, né? Não existe cada família com a sua oca, não existe a ideia de pai, mãe e filho numa oca à parte de uma outra pai, mãe e filho, enfim. Então essa ideia, e aí onde eu quero, porque cada uma das coisas que eu falei agora nos últimos minutos daria vários outros vídeos, né? Depois eu vou anotar, vou assistir de novo esse para anotar os temas dos próximos. Mas o que eu queria focar aqui no nosso é a ideia dessa liberdade, que está a não liberdade atrelada ao egoísmo humano. Que eu acho, eu e mais gente, achamos que isso é uma mentira. A gente é naturalmente do bem. E a gente é naturalmente altruísta e não egoísta. Acontece que a gente é treinado desde um primeiro momento a desconfiar, e mais do que desconfiar, de criar a nossa cerca, de criar os nossos momentos e os nossos espaços. E uma coisa alimenta a outra. Então a nossa cerca alimenta a desconfiança e a desconfiança alimenta a nossa cerca. Que solução a gente tem para isso? Não temos uma solução de primeiro momento agora. Não é uma coisa que você vai mudar de hoje para amanhã sobre isso. Mas perceber que é assim nos faz mais próximos desse nosso altruísmo. Né? Quando a gente pensa em altruísmo, a gente pensa nessa questão do cara que doa comida para gente pobre. Ok, isso também é altruísta e bacana. Mas é um altruísmo no sentido mais amplo, né? Mais genérico. Como é que a gente pode, de fato, estar preocupado com todos os outros? E mais que preocupado, está entendendo a vida humana como uma relação de todos os outros. Né? Quando a gente... vamos dizer assim, minha esperança, né? Meu sonho, quando a gente conseguir entender que o planeta Terra, né? Gaia, o planeta Terra, é de todo mundo sem ter a necessidade de cercas, né? Sem ter a necessidade... Quando a gente entender que é para nós e para o outro e para todo mundo, e a gente cuidando da Terra, a gente cuidando todos nós, de todos nós, a gente não precisa de mais de cercas, a gente vai ser literalmente livre nessa liberdade que eu defendo e acredito. Né? Para isso acontecer falta muito, mas a gente pode começar com cada uma das nossas atitudes, as nossas formas de viver. Não significa que eu vou então deixar de ter a cerca que é a minha própria casa, ou deixar de... Não, a gente vai convivendo com algumas coisas, mas liberando outras. Mas a mensagem, a ideia deste vídeo aqui, especialmente, porque liberdade a gente vai falar sempre, todos os vídeos têm o tema liberdade com muita clareza, né? Mas neste vídeo especificamente, quando estou associando a liberdade com o egoísmo, com a ideia de que o homem é egoísta, a minha provocação, o convite que eu faço a você é a gente enxergar de forma diferente. Né? Enxergar que o homem não é egoísta. Né? Isso vai mais para Rousseau do que para Hobbes. Isso em outro vídeo eu falo, né, dos dois iluministas que era uma grande disputa, né? Um que defendia que o homem era do mal e outro defendia que o homem era bom, né? Naturalmente. E então tem mais a ver com Rousseau. Eu sou defensor da ideia do Rousseau. Mas a ideia do egoísmo humano, ele, primeiro, que eu não acredito nela, e segundo, se existe efetivamente gente egoísta no mundo, que existe um monte, ele existe, esses caras, essas pessoas existem por treinamento, por educação, por formação. E que mesmo essas pessoas que são absolutamente egoístas,
ainda assim eu acredito que elas também têm lá dentro uma lógica altruísta, mas elas foram treinadas a serem egoístas, né? É como você pegar um cachorro e desde pequeno botar ele preso, né, numa corda lá que tem pouco acesso, ele vai passar mal, ele vai pegar sol, ele não vai ser cuidado, ninguém vai fazer carinho para ele vai se tornar um cachorro violento, muito provavelmente, e vai atacar, talvez o próprio dono, que é quem fez isso, mas talvez qualquer pessoa. Isso não significa que ele é um cachorro egoísta ou que ele é um cachorro violento. Isso significa que ele foi treinado a ser assim. Então, sem nenhum tipo de espiritualidade ou paz e amor, hippie, eu acredito, e eu, como volto a dizer, mais gente, de que existe na nossa essência, de cada um de nós, a gente nasce claramente altruísta. E vão nos treinando a agir de outra forma, vão nos treinando a ser desconfiados, a fazer assim, isso aqui é meu, isso aqui não é seu, vai criando essa liberdade cercada, né? E aí, claro, que aí está um monte de outros problemas, que é o ponto onde eu quero aqui tentar trabalhar nessas minhas falas com você, de esses outros problemas a gente pode ir destrinchando alguns, né? Desenroscando eles. Alguns são muito possíveis de a gente conseguir fazer uma mudança significativa nesse mundo, pouco a pouco, um de cada vez. Essa é a ideia, então, e espero que isso tenha feito de você refletir de alguma forma e veja onde você é egoísta, onde o outro é egoísta e como é que isso pode ficar mais ameno, como é que você pode mudar isso em você ou tentar entender melhor o outro. E isso é exercício de liberdade. Ok? Até o próximo vídeo. Antes disso, se inscreva aqui se você não está inscrito, tem um sininho aí para você ser avisado. É muito importante nesse momento que eu estou iniciando essas conversas, que você apoie. Se você gostou desse vídeo, manda para mais gente, compartilhe, isso é muito importante, comenta aqui embaixo. Tudo isso gera um movimento que inclusive distribui melhor esse vídeo para mais gente ao você fazer essas coisas. Curtir, comentar, botar o sininho, tudo isso, o algoritmo aí do YouTube, que eu não sei direito como funciona, mas funciona. Então, conto muito com você para que essas coisas aconteçam e eu consiga falar para mais gente tudo isso que eu tenho estudado e me interessado e ajudar as outras pessoas a, de uma forma ou de outra, serem mais livres, né? Esse é o nosso objetivo. Valeu, até a próxima.